uma palavra a você que talvez nesse instante esteja vivendo luto pela perda de um ente querido. Sim, é muito triste quando se perde alguém pela morte. A perda daquelas pessoas que nós amamos é um dos piores sentimentos de nossa vida. Nunca estaremos plenamente preparados para se despedir de alguém pela morte. No instante em que se recebe a notícia da morte de algum amigo, alguém conhecido ou alguém da nossa família, da nossa convivência, um vazio toma conta, uma tristeza invade o peito, o coração acelera e fatalmente o choro irrompe como válvula de escape. É o momento em que teremos de nos despedir, deixar de conviver com aquela pessoa. A separação será inevitável, teremos que dizer o último até logo, teremos que deixar aquela pessoa que tanto amamos na sepultura à espera da volta de Cristo. Quanta dor, quanto sofrimento. Jesus conhece a dor desse sentimento. Por natureza emocional, sofremos com a perda, que não há nada de errado em chorar. Somos humanos. Vamos sofrer e ficar sem entender. Vamos sentir falta e voltar a chorar por algum tempo, com saudades e ainda sem entender. Mas aquele que crê em Deus, apesar de sentir tudo isso, sabe que o reencontro na eternidade está marcado na agenda de Deus. Sabe que a morte é apenas mais uma etapa e que ela já foi vencida por Jesus. E que um dia todos os que morreram em Cristo, com Ele viverão. Aquele que crê em Deus sofre, mas tem a esperança, a certeza de que a separação é por um breve período de tempo. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Mas como entender quando Deus permite que passemos por sofrimentos tão grandes? A resposta só teremos quando Jesus, enfim, voltar para nos buscar. Não iremos entender muitas das coisas que Deus permite, faz e ainda fará. Mas ainda assim Jesus continua a nos dizer: tenha ânimo. Deus, o Pai, também enfrentou a morte. Ele enviou seu amado Filho numa cruz, dando sua vida por amor a nós, pecadores. Ele sabe exatamente o que é essa dor, o quanto a morte é assustadora e a angústia que ela causa por isso. Deus está sempre pronto a nos consolar, seja colocando pessoas em nossa vida para nos ajudar nesse instante de luto, seja no momento em que estamos sozinhos com Ele e somos inundados pela sua paz, seja através de um louvor, ou seja através de sua palavra. Eu gosto de um texto bíblico de Apocalipse 21:4, que diz que Ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois tudo já passou. Uma vida sem dor, sem choro, sem tristeza, sem morte. Você pode imaginar isso? Pois essa é a promessa maravilhosa do nosso Senhor. Quando enfim tudo se cumprir e formos morar com Jesus na Nova Jerusalém, as aflições não mais existirão. Todo e qualquer tipo de sofrimento acabará. O pecado finalmente será vencido e apagado de uma vez por todas. Aquela frase, e viveram felizes para sempre, se tornará realidade, pois viveremos felizes para sempre ao lado do nosso Senhor, num lindo lugar preparado especialmente para mim e para você. Um outro texto da Bíblia que nos serve de conforto nesse momento de luto está em Isaías capítulo 57, verso 2, que diz que aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. É claro que para quem fica a morte é muito triste, a realidade não mais ver aquela pessoa querida, a saudade, as lembranças, tudo nos traz muita dor. Mas algo que ajuda a nos consolar é saber que a pessoa que morreu em Cristo
na verdade, ela foi poupada de todo o sofrimento que ainda acontecerá nesse mundo. Podemos até ter momentos de alegria nessa terra, né? Mas a gente sabe, lá no fundo, que as coisas por aqui só tendem a piorar. E o sofrimento será cada vez mais inevitável. Por isso nós podemos ter a certeza que a morte é um momento de descanso para o salvo. Ele não mais enfrentará as aflições desse mundo, mas estará sereno, aguardando a volta de Jesus. Lindo, não é? E para finalizar essa reflexão, permita-me ler o que está no livro dos Salmos, de número 34, verso 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Quando estamos passando pelo momento de luto, há a sensação de que Deus está distante de nós. Principalmente quando a morte é causada por alguma fatalidade, por um acidente ou por uma doença. Podemos até pensar que Deus se descuidou e acabou acontecendo o pior. Não deixe esse pensamento dominar você. Deus nem por um momento se descuida de nada. Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando parece que tudo está fora do controle. E mais que isso, Ele está perto, muito perto daqueles que estão sofrendo e clamando por seu consolo. Está chegando a hora em que todo esse quadro de tristeza, pranto, dor, morte chegará ao fim. Então deixe eu lhe dizer uma coisa. Se nós quisermos reencontrar os nossos queridos que se foram, então nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. Eu quero rever minha mãezinha, pessoa tão especial na minha vida, que me ensinou os valores da vida cristã. Eu quero reencontrar os meus avós, eles que foram fiéis até o fim. Eu quero reencontrar outros familiares, meus tios, amigos que perdi e que certamente ressurgirão na primeira ressurreição por ocasião da volta de Jesus. Você também quer rever seus queridos, não é? Então vamos manter viva a esperança em nosso coração, a esperança de um novo céu, de uma nova terra. A dor não pode ser maior que a nossa esperança. Procure ver além das circunstâncias, além das perguntas sem resposta, além da noite escura que talvez você esteja passando nesse instante. É só um pouco, um pouquinho mais. E Jesus vai nos tirar desse mundo mau e nos levar para o céu. Eu quero fazer parte dessa festa. E certamente você também vai querer. Deus conforte o seu coração e o abençoe. Fique na paz.